Eu sou a professora Jusileide Nascimento e com vocês vou discutir nessa videoaula sobre o módulo 2, né, do curso de Introdução ao Exercício do Controle Social do Sistema Único de Assistência Social. Esse módulo 2, ele apresenta alguns elementos sobre as bases de organização do Sistema Único de Assistência Social e rememora como que a política de assistência social nasce na Constituição de 88, ou seja, ela faz parte de um sistema de seguridade social composto por 3 políticas setoriais, que é a Previdência Social, que é um mecanismo público de proteção social, mediante a contribuição, as pessoas precisam contribuir para ter acesso à Previdência Social, seus serviços e benefícios. A outra política setorial é a saúde pública universal, que agora no processo de pandemia todos nós percebemos a importância e valorizamos a importância do SUS, o Sistema Único de Assistência Social, está lá no artigo 116 da Constituição, e a assistência social, que é direito do cidadão e dever do Estado. É uma política não contributiva que provê os mínimos sociais para garantir as necessidades básicas das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Quando a Constituição de 88 inaugura esse sistema de seguridade social e insere a política de assistência social nesse sistema, ela rompe com a perspectiva assistencialista até então existente no Brasil. Ou seja, a tentativa da Constituição de 88, de fato, foi romper com a perspectiva de ajuda, de benesse, de favor, ênfase, na verdade, no trabalho de instituições de caridade, instituições privadas, com a responsabilização da igreja, e na perspectiva agora, com a Constituição de 88, de uma política pública, dever do Estado e direito social, ou seja, os usuários da política de assistência social, a partir da Constituição de 88, eles são vistos como sujeito de direitos, ênfase no atendimento às necessidades sociais da população, com ênfase também na responsabilidade estatal, na gestão e financiamento dessa política social, e já na Constituição estava previsto como uma diretriz, está previsto como uma diretriz, a participação da sociedade civil através de mecanismos de controle social, como as conferências e os conselhos de assistência social. Então, na Constituição de 88, existe um incentivo à criação de equipamentos estatais para o atendimento da rede socioassistencial. Nessa Constituição, existe uma ênfase à ruptura com ações de natureza filantrópica, que até então financiadas, por isenções fiscais. Então, a ruptura que a Constituição traz é com aquelas decisões de gabinete, com aquele incentivo ao trabalho voluntário, com aquelas ações planejadas e coordenadas pelas primeiras-damas. A Constituição de 88 pretende, quando ela coloca a assistência social como componente da Seguridade Social, ela pretende romper com o primeiro-damismo, que até então era a grande característica de ações na área socioassistencial até então no Brasil. Então, a perspectiva do direito que a Constituição de 88 inaugura, ela dá ênfase a ações de natureza pública estatal, com financiamento público de estados, Distrito Federal e municípios, e comando único em cada esfera de governo. Ela permite a responsabilidade do Estado em cada esfera de governo, pela formulação das políticas e pelo controle das ações. O incentivo à criação e ao fortalecimento de espaços de participação e de deliberação, como os conselhos, como as conferências e os fóruns, e a ruptura com práticas até então clientelistas. A Constituição de 88, nessa perspectiva de viabilização do direito socioassistencial, permite que sejam dadas ênfases a práticas de autonomia dos sujeitos e também vislumbra, desde a Constituição de 88, a profissionalização dos serviços, ou seja, profissionais, trabalhadores dessa política qualificados que materializem os serviços e a qualidade na oferta dessas ações da política de assistência social. A política nacional, aprovada em 2004, política da PNAS, a conhecida PNAS, ela identifica algumas seguranças, são 5 seguranças que a assistência social precisa garantir. A segurança de acolhida, ou seja, a oferta de serviços e espaços de curta, média e longa permanência, para que as pessoas tenham a sua escuta, tenham acesso às informações, às orientações,
tenham acesso e adquiram recursos materiais, econômicos, né, para garantir essa segurança de acolhida. A segunda segurança é a segurança de convívio ou vivência familiar e comunitária, oferta de serviços que garantam a oportunidade e ações profissionais para a construção, restauração e fortalecimento de laços de pertencimento à família e à comunidade. A terceira segurança, segurança de renda, né, concessão de auxílios financeiros e de benefícios, como, por exemplo, o programa Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, eles integram a política de assistência social. A quarta segurança é a segurança de apoio e auxílio, quando situações de riscos, né, de caráter transitório, como, por exemplo, desemprego, calamidades, então, que a assistência social seja acionada para que as pessoas tenham essa situação de risco atendida pelo poder público estatal. E a quinta e mais importante é a segurança de autonomia, ou seja, o sujeito, ele é detentor de direitos e a sua autonomia precisa ser resguardada. Ele precisa ter protagonismo no exercício da sua cidadania. A política de assistência social será, sim, acionada, mas o indivíduo precisa ser respeitado como cidadão, como protagonista da sua própria história. Então, são essas 5 seguranças que a Política Nacional de Assistência Social vislumbra como seguranças que deverão ser afiançadas pela assistência social. Então, a assistência social, ela se organiza nos territórios, né, nos municípios, nos estados, e ela precisa ser organizada por níveis de proteção, que é a proteção social básica, a proteção social especial, de média e alta complexidade, e ela também se organiza com os objetivos de viabilizar a vigilância socioassistencial para que o poder público estatal tenha conhecimento, informações sobre situações de riscos, situações de vulnerabilidade das famílias, dos indivíduos nesse território, para que o poder público se planeje, se organize para a oferta de serviços e padrão de atendimento de acordo com as características desse território e para que esse poder público estatal tenha, junto com a sociedade civil, uma perspectiva, né, de garantir, através da política de assistência social, a defesa dos direitos socioassistenciais. Então, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, organiza a política de assistência social dentro desses territórios e a esfera menor de execução é a esfera municipal, e os municípios, eles são acionados a planejarem as suas ações dentro desse sistema, dentro desse modelo de sistema único de assistência social, que desde 93 vem sendo desenvolvido no Brasil a partir da Constituição de 88 e da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, a política de assistência, ela é organizada através de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais em todo o território nacional. E esses serviços, programas, projetos e benefícios, eles são organizados através de um padrão, né, nacional, ou seja, um sistema único de assistência social. Não é que cada município vai criar um tipo de serviço ou um programa, não. Ele precisa obedecer ao marco legal em vigor, à legislação em vigor, para que a assistência social ela viabilize o acesso às seguranças, né, as 5 seguranças que eu acabei de falar para vocês, e para que o poder público estatal consiga, de fato, atender a demanda da população em situação de vulnerabilidade e de risco social. Então, a proteção social básica, ela ocorre praticamente hoje em todos os municípios brasileiros, e vocês bem conhecem, principalmente através dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs. Hoje, quase 98% dos municípios brasileiros têm pelo menos um CRAs em funcionamento, né? No processo da pandemia, nós vimos a importância do CRAs, né, para ser porta de entrada do atendimento dessa população. Então, a proteção social básica, ela ocorre, né, dentro dos municípios, e os últimos dados do Censo SUAS mostravam que quase 100% dos municípios brasileiros têm pelo menos um CRAs em funcionamento. A proteção social especial, elas ocorrem através da oferta dos serviços dentro dos CREAS, que são Centros de Referência Especializado de Assistência Social, e em parceria com as organizações das entidades privadas também. Então, a assistência social, ela tem a primazia do Estado, mas as suas ofertas, tanto na proteção básica e a proteção especial, sempre contam com ações de entidades privadas, né, entidades e organizações de assistência social.
Então, toda a rede de proteção social básica e especial da política de assistência social, ela tem como marco legal inicial a Constituição de 88, a Lei Orgânica da Assistência, mas em anos seguintes, né, como em 2004, nós tivemos a aprovação da Política Nacional de Assistência Social, nós tivemos em 2012 a aprovação da NOBSUS 2012, que é a que está em vigor, e nós temos em vigor hoje a Lei 12.435, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social atualizada, que foi aprovada em 2011, e toda a política de assistência social tem o seu processo de organização e de viabilização dos seus benefícios, serviços, programas e projetos instituídos em um marco legal brasileiro. Então, esse módulo, que finaliza agora, tem como objetivo mostrar para vocês como é que a política de assistência social se organiza e se organizou dentro da Política Nacional de Assistência Social brasileira. Então, em cada território, em cada espaço, essa política, ela tem a sua característica, mas ela tem um marco legal nacional e que precisa ser observado. Obrigada.